Vamos dar continuidade aos nossos estudos e a gente vai avançar agora para a área das deformações. As deformações são importantes na análise e projeto de estruturas e elas não podem impedir que as estruturas deixem de cumprir os fins para os quais estão destinadas. Então, uma estrutura jamais pode se romper por deformação excessiva. Então, a gente sempre tem que considerar deformações que sejam menores do que aquelas que podem levar a estrutura ao colapso. Então, vamos pensar aqui numa barra BC. Essa barra tem um comprimento L e uma área de seção transversal A. Tá? Ela está sendo submetida a uma força P. Submetida a essa força P, que nesse caso é de tração, essa peça vai sofrer um alongamento, vai sofrer um acréscimo no seu comprimento. Essa variação de comprimento que a peça sofre, eu vou chamar de ΔL. E a partir desses valores de ΔL, a gente pode traçar um diagrama. Eu posso ir marcando pontos, aplicando forças na peça, essa peça vai se deformando, eu marco essas deformações. Em função dessas forças e dessas deformações que essas mesmas forças acabam causando nas nossas peças, a gente é capaz de traçar um diagrama. Só que esse diagrama, ele pode às vezes nos levar a algumas conclusões que nem sempre são verdadeiras. Então, por exemplo, se eu pego uma barra com um diâmetro de 10 milímetros e aplico uma força nessa barra, vocês já sabem calcular a tensão que vai ocorrer nessa barra, né? É só pegar essa força e dividir pela área da seção transversal. Vamos imaginar que eu pegue uma outra barra do mesmo material, só que com um diâmetro diferente, com um diâmetro maior, tá? Se eu aplicar a mesma força, eu vou ter uma deformação menor, porque essa barra tem um diâmetro menor. Isso não significa que o material seja mais resistente, porque aplicando a mesma força você teve uma deformação menor. Não, isso aconteceu porque as áreas não eram iguais, né? Você não tinha a mesma seção transversal. Então, se no segundo exemplar a área era maior, você tinha mais material, é óbvio que submetido à mesma força, ele teria uma deformação menor. Para que não ocorra esse tipo de equívoco, porque na verdade, se as duas barras são do mesmo material, a tensão que você vai causar é a mesma, só que você vai dividir por áreas de seção transversais diferentes. Então, para evitar esse tipo de equívoco, para a gente poder padronizar as tensões, nós nunca trabalhamos com as deformações em unidade de comprimento. Na verdade, a gente trabalha com uma deformação que ela é adimensional, ela é chamada de deformação específica. E a gente representa a deformação específica pela letra grega epsilon, e a definição dela é o quanto a peça variou em função de que comprimento ela tinha. E com isso a gente consegue padronizar, e a gente já não vai mais ter esses problemas de barras com comprimentos ou com seções diferentes, se deformando de forma diferente sobre a ação de forças, sendo que você tem o mesmo material. Então, com isso a gente consegue padronizar. A gente não vai trabalhar com deformação em unidade de comprimento, mas sempre com as deformações específicas. Bom, então a gente pode construir um gráfico de tensão por deformação. A tensão a gente tira da força pela área e a deformação, quanto ele deformou em unidade de comprimento, por quanto o corpo de prova mediu. E aí a gente vai marcando os pontos, né? A máquina aplica força, você conhece a área do corpo de prova, você tem como calcular a tensão. A máquina te dá a deformação em unidade de comprimento, você divide pelo comprimento do corpo de prova e você tem a deformação específica. E a partir desses pontos você vai traçando um diagrama. Por exemplo, um diagrama como esse. E desse diagrama a gente pode tirar várias conclusões, né? Então, fomos aplicando força e medimos deformações. E aí a gente percebe que para esse material aqui, que no caso é um metal, existem materiais que são dúcteis e materiais que são frágeis. Os metais são dúcteis. O aço, o alumínio são materiais dúcteis. E eles têm esse comportamento aqui quando ensaiados. Nós vemos um trecho, que é um trecho reto. Seguido desse trecho, eu tenho um patamar. Depois desse patamar, eu ainda tenho um ganho de força que me causa uma deformação e logo em seguida a máquina para e sai, que é quando o corpo de prova se rompe.
Esse trecho reto aqui é chamado de regime de proporcionalidade. Então, tudo que está nesse trecho reto me diz que as forças são proporcionais às deformações. A partir daqui, o que acontece? Olha, eu não aumento a força continua no mesmo patamar, mas a deformação foi aumentando bastante, ou seja, a peça está se deformando muito sem acréscimo de força, porque a força está parada aqui. A força que me gera tensão. Então, a força parou aqui e ainda assim o material continua se deformando sozinho. Isso aqui é chamado de escoamento. O que caracteriza o escoamento é exatamente isso. Uma grande deformação sem acréscimo de força. O que acontece nessa faixa aqui? O material se deforma e tem uma deformação que a gente chama de irreversível. Não tem como você voltar mais ao que você tinha no início do ensaio. Porque nesse trecho inicial, até que o material comece a escoar, a gente diz, essa grande deformação a gente chama de escoamento. Até que o material comece a escoar, se você parar o ensaio, você percebe que aquela deformação que você causou na peça, ela regride, ela volta a zero, desde que você não alcance esse escoamento. Então você está aplicando a força, o material está se deformando, né? Aplicou uma força, você lê a deformação. Aplicou uma força maior, você lê a deformação. Se de repente, nessa etapa do ensaio, você desliga a máquina e tira a força, tá? Então você está aqui, tendo uma deformação. Se você desligar, você vai perceber que a barra volta ao seu comprimento inicial. A deformação dela zero. Depois que você ultrapassa o patamar de escoamento, o limite de escoamento, você entra no patamar de escoamento, você vai ter uma deformação permanente ou residual, ou seja, aquela deformação não some mais. Se você desligar a máquina, a barra não volta. No caso, quando troca uma barra, a barra não volta mais ao seu comprimento inicial, tá? Então, a gente costuma trabalhar sempre aqui nesse regime de proporcionalidade, quando as tensões são proporcionais às deformações. E nesse trecho, existe uma lei muito conhecida que se chama Lei de Hooke, que justamente trabalha com os valores de deformação sempre antes do escoamento, tá? Então, aqui eu digo que as estruturas são projetadas para sofrerem pequenas deformações que não ultrapassem os valores correspondentes ao trecho reto do diagrama, que é o trecho de proporcionalidade. Nesse trecho inicial, que é esse aqui, a tensão é diretamente proporcional à deformação e podemos escrever tensão proporcional à deformação. Esse parâmetro aqui, que é módulo de deformação longitudinal, ele caracteriza cada material. Ele é específico de cada material e cada material já tem o seu módulo de deformação definido. Como é que a gente tira o módulo de deformação? Justamente desse ensaio aqui de tensão e deformação. No trecho de proporcionalidade, nós temos um ângulo aqui, certo? A tangente desse ângulo é o cateto oposto, que é a tensão, dividido pelo cateto adjacente, que é a deformação, tá? Se vocês olharem essa fórmula aqui, passar o epsilon para cá, dividido. Tá? Passei o epsilon para lá dividindo. O que eu tenho aqui quando eu divido sigma por epsilon? Sigma por epsilon, eu tenho exatamente o módulo de deformação longitudinal. Se chamamos de módulo de deformação longitudinal. E esse valor está relacionado ao quanto o material pode se deformar mais ou menos sob a ação de uma força. Então, e ele é diretamente proporcional à intensidade da força que deforma o material. Então, se a gente pensar no aço, uma força para deformar o aço tem que ser uma força muito grande. Então, o módulo de deformação longitudinal do aço, ele é bem elevado, porque ele precisa de uma grande força para deformar essa peça. Se você pegar a
A borracha é um material que tem modo de deformação muito baixo. Por quê? Porque para deformar a borracha você precisa de uma força muito pequena. Então, é um parâmetro que é diretamente proporcional à intensidade da força que deforma o nosso material, tá? Então, essa lei de Hooke é bastante importante. Nós vamos trabalhar bastante com ela também. Mas lembrando que ela só vale para esse trecho aqui, até aqui, daqui para baixo. Depois que o material escoa, a lei de Hooke não vale mais, porque ela diz que os dois parâmetros, tensão e deformação, são proporcionais, e essa proporcionalidade só existe até que o material não escoe, né? E depois que ele escoar, isso já não vale mais. Gente, eu estou refazendo uma parte de um dos vídeos que eu mandei para vocês. A primeira parte, ela ficou certa, eram 3 partes. A primeira ficou certa. A segunda e a terceira, eu acho que eu me embananei. Eu acabei gravando o horário que eu tinha que parar e acionei quando tinha que parar. Tá bom, troquei. Então, eu estou refazendo o que foi dado naquelas 2 partes e eu vou ver se eu consigo linkar com a primeira parte que está certa, tá? Deformação de barra sujeitas a carregamento axial. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma mistura de tudo que a gente já viu para chegar numa fórmula para cálculo de deformação, cujos parâmetros são parâmetros conhecidos para a gente. Então, eu vou pegar uma barra qualquer, que eu chamo de barra BC, com comprimento L, uma área A e submetida a uma carga axial P. Tá? Então, imagine uma barra submetida a uma força ou de compressão ou de tração. E essa barra tem uma área, uma característica geométrica de área A, um comprimento L e essa carga P genérica. Se essa tensão que é aplicada na barra não excede o limite de proporcionalidade, nós podemos aplicar a lei de Hooke. Lembra daquele gráfico de tensão e deformação? A gente tinha aquele trecho reto, que era o trecho onde a tensão era proporcional à deformação. Se a gente estiver trabalhando naquela primeira etapa, antes do escoamento do material, vale a lei de Hooke, que diz que a tensão é proporcional à deformação vezes o modo de deformação longitudinal. Mas lembrando que deformação específica é o ΔL sobre L, e a forma de tensão é força sobre área, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir a tensão por força sobre área, e a deformação específica por ΔL sobre L. E aí, dessa igualdade, eu vou deixar em evidência o ΔL que me interessa. Então, na verdade, o que o ΔL... Como é que o ΔL é encontrado? Quando eu multiplico a força, que é um parâmetro que geralmente eu conheço, o comprimento da barra, comprimento e área são características geométricas que geralmente a gente conhece, dividido pelo modo de deformação longitudinal. Então, essa é uma forma bastante usual que simplifica bastante a vida da gente, tá? E é interessante que vocês vejam que a deformação ela é diretamente proporcional ao T e ao L e inversamente proporcional ao E e ao A, o que faz todo sentido, né? Porque quando eu aumento a força, eu aumento a deformação. Quando eu aumento o comprimento da barra, eu aumento a deformação dessa barra também. Quando eu aumento o módulo de deformação longitudinal, eu diminuo a deformação que a barra sofre. Vocês estão lembrados, eu falei para vocês que o módulo de deformação longitudinal é aquele parâmetro que indica a maior ou menor capacidade que o material tem de se deformar. Então, e ele está diretamente relacionado à intensidade da força que você aplica nesse material para ele se deformar. Então, se você tem que aplicar uma força muito grande para esse material se deformar, é porque ele tem um modo de deformação muito alto, ou seja, ele é um material que é difícil de se deformar. E no caso contrário, quando você tem que aplicar uma força pequena para que ele sofra deformação, é porque ele é um material que se deforma facilmente, então o modo de deformação baixo. Então, se o modo de deformação for alto, é porque a barra se deforma pouco. Então, inversamente proporcional. E a área? Quanto maior a área da seção transversal, mais difícil você deformar esse material. Você pega 2 barras, uma com diâmetro de meia polegada, outra com diâmetro de 5 polegadas, obviamente que sob a ação da mesma força, você causa uma deformação maior na barra de meia polegada do que da de 5 polegadas. Então, a deformação também é inversamente proporcional à área. Então, essa forma deriva da lei de Hooke e é uma forma muito prática e nós vamos utilizar bastante ela em exercícios. Bom, agora o exemplo aqui. Uma força de tração de 9 kN é aplicada a um fio de aço, modo de deformação do aço 200 GB, fio de aço de 50 metros de comprimento. Determina o diâmetro do fio, se a tensão normal não pode exceder 150 MPa e a deformação é de no máximo 25 mm. Então, são 2 verificações.
Vamos verificar primeiro quanto esse fio de aço tem que ter de diâmetro para que a deformação não exceda 25 milímetros. Então, aquela forma que a gente derivou da lei de Hooke, do cálculo da deformação longitudinal, perdão, da deformação longitudinal, mas sem unidade de comprimento. Então, 25 milímetros, sai da área, desculpa, gente. Sai da área, vem pra cá. É que ela não pode ver laser quântica, fica doida, gente. Bom, desculpa, vamos continuar. Não posso perder esse vídeo de novo, hoje é a segunda vez. Então, vamos lá. A tensão de 150 milímetros, deformação de 25. Então, verificando aqui a deformação de 25 milímetros, eu transformei para metros, 10 a menos 3. A força é a de 9 kN, o comprimento da barra 50 metros, módulo de deformação do aço foi dado 200 vezes 10 a sexta, o parâmetro que eu não tenho é a área. E aqui chamou atenção do que eu falei para vocês no exercício anterior. Ó, o módulo de deformação longitudinal do aço é 200 gigapascal. Por que eu pus 200 vezes 10 a sexta? Porque a força que foi dada não está em Newton, ela está em kilonewton. Se eu colocar aqui 200 vezes 10 a nona, não tem problema nenhum, mas 200 vezes 10 a nona, eu estou transformando isso aqui para Newton por metro quadrado. E aí eu não posso ter Newton aqui embaixo com kilonewton aqui em cima. Então eu estou deixando os dois em kilonewton. Por isso que esse módulo de deformação de 200 GB, ele não aparece vezes 10 a nona, ele aparece vezes 10 a sexta. Porque na verdade ele está aqui em quilopascal. Eu estou colocando esse parâmetro em quilopascal para poder cancelar com o kilonewton que eu tenho em cima. Bom, isolei a área aqui, desci o 25, resolve essa conta, vocês vão achar uma área de 9 vezes 10 a menos 5 aqui metros quadrados. Ficou faltando 1 metro quadrado aqui. Beleza. Aí eu só igualei a fórmula da área com π diâmetro quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado, como vocês preferirem. Se fizerem πr ao quadrado, depois para achar o diâmetro é só multiplicar por 2. E eu acho um diâmetro de 10,7 milímetros. Fazendo essa conta, entrando com a área em metros, esse número dá bem pequeno, porque ele vai sair em metros, aí eu transformei para milímetro. Muito bem, isso eu acho o diâmetro para que a deformação seja de 25 milímetros. Agora, falta saber se com esse diâmetro a tensão não estoura o limite máximo de 150 MPa. Então, nós precisamos fazer essa verificação. Porque se com esse diâmetro a tensão não for atendida, nós vamos ter que mudar esse diâmetro. Então, vamos lá. Tensão, força sobre área. A força que eu tenho é de 9 milímetros e a área que eu vou considerar para essa seção é a área de 9 vezes 10 a menos 5. Quando vocês fazem essa conta, vocês vão achar uma tensão de 100 megapascal. Obviamente que essa conta dá grande, porque ela vai sair 1 pascal, e aí eu dividi por 1 milhão para que ela saísse em megapascal. E essa tensão de 100 megapascal, ela é menor do que a tensão máxima, que é de 150 milímetros, 150 MPa, ou seja, atendeu também a condição de tensão, então tá ok. O diâmetro que a gente vai usar é o de 10,70 mesmo. Então, esse exercício foi um daqueles que ficou bugado no vídeo anterior. Vou linkar essas duas partes com a primeira parte que está correta, e aí vocês voltam a assistir o vídeo. Vou mandar um recadinho para vocês por e-mail.